E aí, turma, como é que vocês estão? Firme ou não? Gente, Janaína teve um pequeno imprevisto, tá? Não tá aqui do meu lado da bancada, mas é só por hoje. Pode ficar tranquilo que já já ela tá de volta. Mas a peteca não pode cair, a gente continua aqui firme e forte, trazendo informação, conteúdo e bastante conhecimento de quem entende do assunto, né? Porque aqui o nosso lema é trazer profundidade dentro do agronegócio. E hoje nosso assunto aqui tá muito interessante porque nós vamos falar também de um assunto inédito, né? Não que a nutrição animal não seja um assunto inédito aqui nessa bancada, mas da forma como a gente vai abordar aqui, porque o nosso convidado aqui representa uma empresa que tem a nutrição multiespécie. Você já ouviu falar nesse termo? Conhece? Enfim, fica com a gente nesse podcast aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Já vai chegando por aqui, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o currículo do nosso convidado aqui, porque o homem é... O currículo dele aqui não sei nem quantas páginas que dá, viu? Olha só. Ele é zootecnista pela PUC Goiás, pós-graduado em nutrição de bovinos de corte pela Reagro, MBA em gestão, organização e liderança pela Franklin Covey e cursando o Strategic Thinking CXO na Cambridge Business School e atual gerente de negócios do Brasil e Paraguai do grupo Salus Avril e vice-diretor técnico da Associação de Goiânia de Produtores de Novilho Precoce. Tô falando é do William José Álvares de Paula e Souza. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom, Pedrão? Até o nome é grande, né? Que é isso, cara? Que currículo top, hein? Isso aqui Franklin Covey é da Inglaterra? Não, é americano. Ele foi o autor do Sr. Stephen Covey, foi o autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ô, louco. Então, assim, nada melhor do que ser eficaz no que faz, né? Com certeza. E como diria qualquer professor de faculdade, não menosprezando, mas dizendo que o papel aceita tudo, então esse currículo, o papel aceita tudo. Vamos ver como é que é nas 4 linhas jogando, né? Você sabe muito bem disso. Mas aqui o William aqui sobra a competência de sobra, porque a gente já é amigo aí há algum tempo aí, né, nessa jornada do agro, né, William? A gente tava fazendo as contas aqui, acho que desde 2018. 18, né? 2018. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Foi. De uma forma extremamente inusitada, mas positiva. Era um evento na cidade de Itaberaí, no interior de Goiás, né? Deu muita gente, a gente fez... Até hoje, a coincidência, o presidente da Associação de Novilho Precoce, onde eu sou vice-diretor técnico, era o diretor de um frigorífico, segundo maior frigorífico do país. É o Ricardo Faleiros? Isso, tem Ricardo Faleiros. Conhecido aí. Não sei se pode falar o apelido dele. Pode. Cabaré. É o Cabaré. Esse dia eu tava com um amigo meu, cara, e a gente tava falando justamente do Cabaré. Gente, Cabaré é o apelido dele. Da época de faculdade. Aí eu não sei porquê, né, mas é o apelido dele. Inclusive, um abraço, Ricardo. Tem 3 pessoas no Brasil pra você chegar no Ricardo Cabaré. Sempre. Ele sempre é amigo de todo mundo de onde você tá. Ele sempre conhece alguém. E eu tô falando, desde o Lula, do Bolsonaro, Exato. do Leonardo, do Zezé de Camargo, do Amado Batista e você. Ele tá entre os 3, pode ter certeza. É incrível, ele é a unanimidade. Se a palavra network no dicionário tem a foto dele do lado, né? É verdade. Porque é incrível como ele sabe se relacionar. E é um bom exemplo para nós de pessoa que sempre trabalhou, sempre ajudou e detém o respeito das pessoas. Então, assim, eu acho que hoje em dia falta isso no nosso mundo. Mas dentro do agro, que eu sou apaixonado e você também é um amante do agro e vive disso, nós vivemos disso, né? É mais comum encontrar isso. Perfeito. Então, que bom que a gente tem isso e a gente pode compartilhar. Acredito que essa ferramenta aqui que nós estamos fazendo agora, esse bate-papo que a gente fazia antigamente sem microfone e a gente faz agora com o microfone, é um jeito de a gente contagiar a humanidade e a população, principalmente do Brasil. Demais, né? Concordo. Mas obrigado pelo convite, cara. Tamo junto, eu que agradeço, né? Ele me mandou uma mensagem lá, que bacana seu trabalho. Eu falei assim, bacana não, filho, vem cá, nós vamos ter que gravar um episódio com você aí, porque isso é verdade. Eu sei que a sua trajetória aí é muito interessante, né? O Willer tem experiências internacionais aí, né? Sim, E agora tá à frente da Salus. Conta pra gente o que é a Salus, inclusive deixa eu fazer o unboxing aqui ao vivo do presente que ele trouxe. Olha que chique, gente. O negócio aqui veio numa vela, aqui, numa parafina. Tá aqui, inclusive,
respeitando a sustentabilidade, né? Que é uma das premissas da empresa, Exato. né? O lápis como é que você estava explicando a história? Então, é assim, o caderno ele é feito de coisas recicláveis, o lápis, ele é uma forma que você tem de escrever a sua história e caso você queira reescrever, tá tudo certo. Só passar borracha, só passar e continuar, borracha né? e continuar. Então, nós aceitamos o erro e a gente sabe que errar é humano e faz sentido. Pena de quem não erra, né? Pena de quem não Porque não tá tentando. E de quem não muda, né, cara? Ou nem se fala, cara. Mas assim, eu falo o exemplo porque o Michael Jordan é um exemplo claro disso, né? Sou fã do Michael Jordan, né, cara? Exato. Ele fala dos erros, de quantos erros que ele teve que ninguém computa pra ele acertar. É o famoso só vê as pingas que eu bebo, né? Mas não vê os tombos que eu levo. Então, eu tô um pouco assim, não sei o que eu falo, porque tem alguns ditados que... Moço, aqui você pode falar tudo. Pode, né? Vai em casa aqui. Você quer tomar um vinho, um negócio? Faz de conta que é aí no seu caneca. Não, vou pensar que aqui é café. Tá? Até a xícara. Não sei se você viu a xícara também. Ah, é mesmo. Eu ia falar da xícara. Que eu já tô aqui de olho aqui no kit, que eu já entendi que é de churrasco, olha só. Ah, você sacou, né? Rapaz, você tá doido. Eu não contei, é surpresa. E eu quase não gosto de churrasco. Inclusive, no meu WhatsApp tá lá a frase churrasco. Tá, não tá? Eu gosto demais. Isso aí é um presentinho que todas as vezes que você for fazer carne, a nossa carne, que ela é verde, sustentável, Nossa, né? Você vai lembrar que nós estamos por trás disso, gerando nutrição de excelência, que preserva o ambiente e não polui, evita metano, né? Que é aquele peido da vaca. Então, a nutrição nossa mitiga isso através de produtos naturais, tá? Ou seja, não tem antibiótico. É uma garra de urso e um pegador. Enfim, que eu acho que ficou interessante e dá pra montar também, tá, Pedro? Pois é, ué. Vamos montar ele aqui? É o porta de onde guarda? Ele aqui? é o porta, ó. Vamos colocar aqui, eu te ajudo. Rapaz aqui, do ó, céu. A garra de urso, tá? Deixa eu tirar essa plástica caiada. Aqui, ó. Isso. Olha aqui, rapaz. E aí você pode colocar aqui, ó, e fica... Exato, olha que legal. Caramba, aí, Pedrão, que top, meu presente. Olha aí. Obrigado, William, pelo seu presente aqui, Imagina, cara. isso é da Salos, tá? O William só trouxe. Pode deixar aqui. Eu vou fazer muito bom uso desse seu presente aqui, da Salos, né? Seu da Salos, lógico. E Vou aí, deixar isso aonde, cara? Vou deixar aqui depois nesse você me canto passa aqui, o né? arroba lá, que eu vou ter que marcar esse arroba lá da Salos lá. É a Salos Nutrição Animal. E o que a Salos faz, William? Me conta aí da história da Salos. Bom, que bom que você perguntou, né? Bom, é mais fácil perguntar o que ela não faz, O que né? ela não faz? Porque nutrição multiespécie. Exato, são todas as espécies, a gente atende. Então, assim, um exemplo, o cachorro, o gato, sim, atendemos, temos nutrição. Camarão, atendemos. Peixe também. Baleia, não se cria baleia, mas se criasse a gente... porque ela é selvagem, não é domesticada, né? Então, toda espécie animal domesticada a gente faz. Bovino de corte, bovino de leite, equinos, coelho, a conicultura, codorna, poedeira, galinha, que é especializada em colocar ovo, frango de corte também, suínos, tá? Então, assim, tudo que é domesticado pelo ser humano, ou seja, pelo homem dentro da agricultura, nós fazemos. Além disso, nós buscamos também trazer soluções sustentáveis. O que são soluções sustentáveis? São soluções que mitigam a eliminação de efeito gás estufa, ou seja, o metano, ou que são produzidos de forma sustentável, ou seja, não geram antibiótico para ter uma resistência, né? Tanto no animal, bem como no ser humano. Então, a gente tem também uma pegada de adsorventes. O que seria isso? Já viu falar o mofinho do pão, o mofo da silagem, aquele mofo? Sei demais. Ali, teoricamente, o alimento estragou. Não deveria ingerir. Mas vai que você um dia ingere, você vai ter uma dorzinha de barriga. O animal, quando tem dor de barriga, ele está deixando de produzir. Fato. Então, nós temos essas tecnologias exclusivas para fazer adsorventes de acordo com cada toxina. Cada situação. Exato. Então, esse é um exemplo. Então, a gente tem dentro da França o grupo, do braço do Grupo Avril, que depois eu vou falar um pouquinho, que é a nossa sócia, né? É uma empresa franco-brasileira hoje, vamos falar assim, desde 2016, que ela tem essa sociedade, mas a empresa nasceu em 2011. Então, tem um braço nosso de nutrição na França e no mundo que chama Mix Science, tá? Que é o braço de nutrição. E ela desenvolve, e nós temos a maior fazenda privada de experimento, ou seja, de estudo
da Europa, que fica lá na França, na região de Rennes, um pouquinho ao norte de... perto de Le Mans, entre Rennes e Le Mans. Le Mans, eu não sei muita geografia francesa, mas... É onde tem aquela corrida 24 horas de Le Mans famosa. Então, assim... eu já escutei como Le Mans. É isso. É porque o S no francês você não se pronuncia. É igual Rennes, que escreve Rennes, né? Entendi. Então, quando eu falava errado lá, eles me puxavam a orelha. Então, que massa, cara. E ela fica lá, o Mixed Science Research Center, o MRC, que a gente fala, e é um centro de experimento sem vaca fistulada, sem animal ser testado, é só nutrição. Só nutrição então, mesmo. Os animais têm uma qualidade de vida excepcional. E por estar na Europa, cara, então não tem como ser diferente, senão os caras trancam a gente lá, né? Não, e assim, porque a gente, aqui em Goiás, principalmente, né, que a gente conhece mais o mercado e tal, a gente também já rodou o Brasil, mas você vê que as empresas de nutrição, né, elas são focadas, né? Tipo, tem a empresa de nutrição... de bovino de corte. Perfeito. Aí tem a de bovino de leite. Aí tem a de suínos. Ele se especializa, né? Isso. Por que a Salos resolveu... Não, nós vamos atacar todas as frentes. Perfeito. Porque a Salos, ela é a empresa das empresas. Tá? Sendo bem direta. É uma premixeira por essência. O que é a premixeira, entendi. né? Vamos pensar assim, no grande público. Se eu pensar que eu tenho um sal mineral ou uma ração, a ração é mais comum que todo mundo sabe, eu quero comprar uma ração pro coelho, pro cachorro e tal. Dentro da ração você vai ter macroelementos, microelementos. Agora é hora de lembrar da tabela periódica, que muitos de vocês já jogaram ela fora, mas... Então assim, você vai ter ferro, cobre, cobalto, micro, macro, magnésio, cálcio, fósforo, tá? Potássio, enfim. Então você vai ter isso, vai ter as vitaminas A, D, E, K, B... todo aquele negócio, os aminoácidos, as enzimas, as monenzimas, os aditivos, exato, que é o aditivo, né? Um ionófero, esse caso aí, né? Então vai ter, desculpa que ele tem uma caralhada, né, de coisa. Tem levedura, vai ter probiótico, pré-biótico. Tem também os betagonistas. Tem. E esse aí na parte de monogástrico vai, principalmente em suíno, mas bovino não. Mas então vai ter isso, Pedro. Você tá bom de memória, cara. Você tá lembrando bem. Então, isso tudo é a ração, além dos farelos. Milho, soja, sorgo. Pensando em animal, o cachorro pode ter farinha de sangue, pode ter outras coisas, tá? Ou hemácias. Mas aí, o que eu faço? Eu pego isso e vou dividindo, vou desmembrando. Então, eu pego ali o macroelemento e o micro e misturo. Isso é um premix. Entendi. Eu posso pegar um aditivo ou um adsorvente e colocar ele com uma outra molécula que me interessa para facilitar a mistura na fábrica, que a gente chama de batida, né? E aí isso vira um premix, que é uma pré-mistura, uma pré-mescla. E é por isso que eu posso, nós somos credenciados e conseguimos atender várias empresas que teoricamente seriam concorrentes, mas não, a gente atende, porque eu atendo ele com o básico. E o macro ele adiciona localmente. Entendi. E isso faz com que eu economize um baita combustível, eu diminuo a emissão de CO2 desse transporte, eu mantenho o mercado regional sustentável, então eu não fico fazendo coisas de longe, eu mantenho essa cadeia viva. Então assim, olha para você ver o quão é a magnitude de uma ideia que surgiu vamos falar, 2011, né, 12 anos atrás, como ela impacta hoje e estava alinhada com o que a gente fala hoje de ESG ou de impacto ambiental, enfim. Então, não foi sem querer, foi muito bem pensado. E tudo isso começou com o seu Abílio Tardim, que foi o primeiro a criar esse mercado de premix no Brasil, há mais de 40 anos atrás. Acho que um pouquinho mais. Ele é de onde? Ele é de São Paulo. Na verdade, ele é capixaba, mas ele sempre foi radicado no estado de São Paulo. Hoje ele mora em Campinas. O seu Abílio, ele criou a forma de vender premix para ave. E aí o cara só misturava lá o milho. Só o grosso lá, né? O fácil, né? Digamos Exato. Assim, o mais acessível. E ele falou pro cara, ó, você é bom em comprar farelo. Eu sou bom em fazer isso aqui pro senhor. Boa. E não comprar ração pronta, porque antigamente o mercado era de ração pronta. Olha o tanto que é mais caro. Agora, lógico, a dona de casa, né? Você, meu amigo, que tá aí, que tem pouca coisa, não adianta querer fazer em casa isso. Tem que ter um mínimo de escala. E o Abílio, assim, ele é um visionário. Então, me permita falar algum nome aqui. Fica à vontade. Tá? Ele fundou a Guabi. Isso aí é uma empresa tradicional. Exato. Ração de cachorro, principalmente. Pra tudo. E vendeu. A linha pet, né? Muito. A pet. A linha de quintal, que a gente fala ave, codorna, coelho, tudo, né? E vendeu. Depois ele montou outra empresa que se tornou muito famosa, que é a Nutron.
Nossa. E depois foi vendida para Cargill. Então ele E é aí fraco, depois, hein? exato, ele montou a Salos. Você tá doido. E a é Salos é a terceira empresa que ele monta. E é um cara visionário. E ele é muito, mas muito dedicado. Nutrição de animal ele entende muito. De humano, então, mais ainda. Então, para mim, é uma honra, como zootecnista, poder trabalhar do lado de uma pessoa que criou um segmento. Eu tenho muito orgulho de ser um dos tutelados, sempre que dá, do seu Abílio. Então, um agradecimento especial ao Abílio. De verdade, é uma honra para mim. E para quem pode conhecer ele, ele ainda é vivo, graças a Deus. Ativo pra caramba, né? E, além disso, o que aconteceu? Ele criou um laboratório que chama LAFIC. Então, a Abílio ele tem um laboratório, por nome LAFIC, e tem uma empresa que chama Salos. Mas a Salos não tem um laboratório, tá? Entendi. Mas esse laboratório, ele é um laboratório de excelência hoje. É um laboratório que tem ISO 17025. Então, assim, é uma coisa que poucos têm. A gente faz várias análises, inclusive de ivermectina, de ractopamina, ou seja, né, de beta, justamente para certificar. Então, empresas de laboratórios de medicamentos vêm até o LAFIC para fazer isso. Que legal, cara. Então, assim, e foi por isso que a Avril quis se associar a nós. E o nosso slogan não podia ser outro, né? É um jeito novo de produzir. Bacana. Tá? Então, assim, só para explicar Por favor. pro pessoal, porque quando ele fala que é o premix, né? Na verdade, é uma pré-mistura que vai antes da ração. Né? Isso. Então, assim, agora ele falou, o produtor é muito bom em produzir o farelo, né? E plantar a soja, plantar o milho. E aí ele tritura aquilo lá na fazenda e faz uma ração pro gado. E aí coloca essa pré-mistura, que já tem todos os macros, os micros aí, né? Cada caso é um caso, né? Exato. E aí faz isso e já diminui uma operação, aí aumenta a qualidade do alimento que é fornecido pro animal. Né? Então, quando você fala, né, que ele é a empresa das empresas, é Exato. porque ela consegue abarcar tudo isso, porque ela fornece já o concentrado Exato. vitamínico e É. de nutrição. Né? Ou a própria matéria-prima. Ou a própria matéria. Porque assim, vamos pensar, eu tenho matéria-prima para fornecer, eu tenho premix, eu vou ter a parte em paralelo, né, de laboratório, nós vamos ter a parte consultoria, que é o que eu gosto de fazer, e toda a minha equipe e os colegas E é o que você demais. sempre fez, né, William? Então acaba que foi, né? A gente faz, e além disso tudo, tem um quinto elemento, que é o quê? A parte de aditivos, especialidades. Então assim, em algum momento alguém vai ser cliente nosso. Então eu tô super tranquilo, eu estou muito bem posicionado. E você não vai encher a mão de um dedo com empresas que fazem isso. Tá? Concordo. De concordo. forma. Eu tô falando... Verticalizou o mercado, né? Exatamente. Perfeito. Tá? Então, assim, fiquem tranquilos que às vezes você não escuta o nome Salos, ou Mix Science, ou Avril, mas nós somos responsáveis pela nutrição diária de milhões de pessoas no mundo inteiro, Olha sabe? aí, que legal. Mas, William, Pois não. vamos mudar um pouco aqui o rumo da prosa aqui. Você já tá nesse mercado aí, né? Você formou na PUC, né? Você Foi. lembra que ano que foi? Não precisa contar a sua idade, não. Né? Tem barba branca já. 2005 para 2006 que eu formei. 2005 para 2006. Cara, e você rodou muito, né? Bastante. Já rodei todos os estados do Brasil, graças a Deus. Tirando, exceto Amapá e Roraima. Isso, Roraima e Amapá. Tinha demanda, mas não tinha voo na época que teve demanda. Todos os estados do Brasil, todos os outros estados eu já trabalhei. Já tive também experiência assim, né, de Uruguai, Paraguai constantemente, Bolívia, quando dá pra entrar, a gente entra. Pois é, pela sala você cuida da América do Sul, não é isso? Aí Paraguai só, porque a América do Sul... Paraguai. que é o ponto, né? Não quero falar de política, mas quanto mais vermelho vai ficando no governo, pior é a parte de abertura comercial. Fato. Tá? Então o Paraguai, eu brinco de vez em quando que é como se fosse um Brasil, um novo estado, né? Mas não é. Mas tem muito brasileiro lá e menonita. A gente atende essa turma. Dos menonitas, né, cara? Sim, É um são povo muito trabalhador. É tipo uma religião, não é? Eles teriam... É como se fosse religião, mas sim, eles são muito trabalhadores, eles saíram da Europa. Então, assim, é como se fosse aquela imigração que houve no sul do país, com os europeus, ou em São Paulo dos japoneses, ou no Paraná, e eles foram ao Paraguai, e aqui no Brasil também tem algumas colônias. Então lá a gente tem bastante parceria, são enormes as cooperativas que eles atendem, que eles têm, e a gente atende eles em multiespécie de novo, né? Então esse é o segredo, né? Ser bom em uma coisa só, ok. Agora você não ser ruim em todas é uma habilidade difícil. Então nós temos especialistas, né, que nos ajudam nisso. Então eu tenho essa experiência, Paraguai, Bolívia, mas o grosso é o Brasil,
não tem como você sair Não tem daqui desse como, né? negócio. É, E são o um Paraguai? gigante do sul, né? Exato. E o Paraguai tem aquela região do Chaco ali também, que é um Tem. absurdo, né, cara? Exato. Eu tenho amigos que plantam soja lá, cara, que é loucura, uns tabuleirão, uns quadradão, né? Isso, o Chaco é isso aí. Você vai ter vários Paraguais, né? Você tem ao redor de Assunção, que é o Paraguai mais urbanizado. Você tem a região que você entra por Foz do Iguaçu e desce à esquerda, margeando a Argentina e o Paraná, ali, que é uma região mais rica em agricultura e cooperativa, tá? Menos gado de corte. O Chaco é mais lavoura e gado de corte, basicamente gado de corte e cria. O Paraguai, quando você sai de Foz do Iguaçu e entra à direita, subindo para Durango ali, né? Você vai ter uma mistura de cooperativa, gado de corte também, uma região de lagos ali. E vai ter ali perto de Pedro Juan, no Mato Grosso do Sul, ou da região que divide com o APA, ali de Bom Jardim, que passa para lá também, que se liga ao Chaco ali perto de Filadélfia. Então, assim, aí você tem a Ruta 28, então a gente tem um pouquinho de conhecimento lá, mas o negócio é aqui do Brasil, né, que a gente tem que saber. Que legal, velho. E aí, William, mas me fala um pouco mais de você mesmo, Tá. assim, né? Porque você tem a bagagem, né, cara? Você já morou fora do Brasil também, não já? Fiz segundo grau nos Estados Unidos, Você né? fez o segundo grau nos Estados Unidos. Foi. E como é que você foi parar na zootecnia? Por que você escolheu a zootecnia? Essa é interessante, né, essa pergunta. Aos 8 anos de idade, eu estava na fazenda do meu avô materno, William, que até eu sou xará dele, tenho muito orgulho disso, e eu vi um veterinário fazer uma anucleação de uma vaca. O que é isso? É arrancar um olho. É um nome bonito de falar, de arrancar um olho. É o nome técnico. É o nome técnico. E aquilo me encantou, né? Eu falei, cara, como que um animal de, sei lá, 800 quilos deita, toma lá, anestesia e sai, e ele levantou bem, o olho tinha batido um galho, tinha machucado uma fatalidade, tá? E aí eu falei, tá, eu quero agora ser veterinário. Porque até os 8 anos eu queria ser caminhoneiro. Mas acaba que eu virei os dois, né? Porque eu tô sempre na estrada. Mesma coisa, a dinâmica é a mesma. É a mesma. Não tem um caminhão que tá uma placa faz frete, né? Mas aí tá, vamos lá. E eu falei, vou fazer veterinária. Depois dos 8 anos, eu falei, vou fazer veterinária. Aí vai no colégio, no segundo grau, todo mundo. Quem vai ser médico? Levanta a mão. Advogado, dentista. Aí eles paravam de perguntar. E eu falava, e aí, veterinário? E os caras, não. Os professores não davam nem atenção pra gente, né? Chegou uma época que eu pensei em fazer relações internacionais, porque meu pai sempre muito ligado com coisa política. E você já rasgava o inglês? E já falava relativamente bem. Mas eu falei, não, cara, eu não posso me trair. Isso é uma coisa, tá? Nunca se traia. Né? A gente sabe o que a gente gosta. Sabe. Sempre sabe, cara. Você sabe o que te faz mais feliz. Então, eu tinha certeza que eu seria um bom zootecnista, um bom veterinário. E o meu avô paterno, o vovô Zezé, ele falava uma coisa interessante. Meu filho, vai ter muito rastro e pouco pasto. Ou seja, vai ter mais boca para comer do que produção. Fato. Então, se eu trabalhar com uma coisa que é escalável, ou seja, comida, produzir, e aonde todo mundo come pelo menos 3 vezes, deveria comer 3 vezes ao dia, infelizmente ainda não come, né? Em algumas situações. Então, assim, eu resolvi fazer isso. Aí vai vendo, fui para os Estados Unidos, resolvi fazer segundo grau lá, terminar o high school. High school, né? High school, como é que era? Tem uns sophomore, freshman, só que é senior e alguma coisa assim que eu fui fazer lá. Minor. Não, mas aí já é faculdade. Né? Eu acho que era senior já. Enfim, fiz esse negócio lá, terminei o segundo grau. No estado de New Hampshire, não tinha nada. Montanha, lago e neve. É um estado sertanejo também, assim, né? Ele é tão, assim, isolado que ele é um estado da Nova Inglaterra. Ele tá entre o Maine, Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Quebec, no Canadá. Então, assim, cara, é tipo nada perto de lugar nenhum. Exato. Muito frio. Mas foi legal. Aprendi a andar de snowboard. Então, mas o que é o ponto? Quando eu fui pra lá, eu fui fazer no segundo grau e tal. E lá, nas viagens que eu fui fazendo ao longo desse ano e pouco que eu fiquei lá, eu fui ao Texas, fui ao Kentucky, fui andando um monte de lugar lá, desse estado diferente. E descobri um curso que chamava Animal Science. E eu não sabia o que era isso, cara. Eu fui ter esse negócio do Brasil e internet, isso em 99. Então, você vê, a idade já tá começando a ser explicada. Era uma coisa meio assim, caótica. Meu pai colocou a internet lá em casa pra poder mandar e-mail pra mim na época. Era aquela época que a gente entrava de madrugada, né? Fazia aquele barulhinho. Que era mais barato, né? No final de semana. Exato. Ele teve que colocar uma segunda linha em casa pra quando... Só pra internet. Então assim, já tava contando a idade, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui na internet e coloquei Animal Science. E era zootecnia. Falei, caramba, tem isso no Brasil. E aí eu voltei e fui procurar onde que tinha. Só tinha na PUC na época.
né? Aqui em Goiás e tinha Jabuticabal, Unesp e tal, mas aí acabou que eu ajudava bastante meu pai aqui nas coisas, eu preferi ficar por aqui. Foi uma excelente escolha, uma excelente escola, excelentes amigos que eu fiz. E não é a faculdade, não é a escola que te leva pra frente, é você. Lógico que a chancela pesa, mas enfim, então foi por isso que eu vim parar na zootecnia. E o que me apaixonava também nesse meio era a nutrição e melhoramento genético. Desde muito cedo meu pai investiu em genética na fazenda, inseminava, fazia essas coisas, transferência de embrião. Pensa, em 97 Que fazer massa, isso, cara. Você tá doido. Era aí. $24 pra fazer uma inseminação artificial naquela época. Não, e naquela época, dólar, era mais barato o dólar, mas o salário mínimo também já era outra realidade. Cara, Era em 100 94 reais, né? o salário mínimo era 70, em 97 era 100 reais. Então, tipo assim, $24, mesmo se fosse R$1, ainda já era muita coisa. se você pegar a proporção hoje, seria 25% do salário mínimo. Hoje o salário mínimo é o quê? 1.300? 1.300, né? Então, pô, é muito mais caro que hoje. Então, tá fato, né? Enfim, então, eu tinha isso. E aí eu comecei minha carreira com um melhoramento genético, num programa de melhoramento que chama Pint. Eu acho que até hoje ele existe. Conheço, Pint. Daí ele foi... Nelore, né? Nelore. E aí, cara, eu fui me apaixonando e eu vi que não adianta você ter melhoramento genético sem nutrição. Porque, cara, pasto é nutrição. É igual você ter uma Ferrari e não botar a gasolina, aquela mais pura, né? Ou não entender do volante, né? Sem fato. bracinho, né? É isso. Então, assim, e aí, com o passar do tempo, eu descobri que eu precisaria me especializar em nutrição. Porque quando sai da faculdade, cara, a gente só sai com o diploma, né? Só sai com o diploma. Experiência zero. Só habilitado. E assim, bom, eu acho que resume um pouco, sabe, Pedro? Então, assim, foi por isso que eu vim parar aqui. E eu tive excelentes professores. E eu via os bons consultores de mercado, de fazenda. Os caras eram referência e eles eram muito bem aceitos. E aí você fica vendo, cara, por que eu não posso me tornar um desses? Então, assim, eu tive muito bons exemplos, né? No começo da minha carreira, eu tive a honra de poder conviver um pouco com o seu Otávio Lage. Ele ainda era Que vivo. legal, cara. Implementamos um programa de melhoramento lá dentro, junto com o Fábio Maia, recém-contratado. O Fabinho que hoje tá lá no Tocantins. Lá na Fazenda Vera Cruz. Isso. Nossa, ó, você me deu um bom nome aqui pra trazer. O Leonardo Rios, que acabou da palestra ontem no Scott. Olha só. Leonardo Rios, depois de um tempo que eu já tava lá dentro do grupo, ele era estagiário. É um Que amigão massa, que eu cara. tenho, cara. O Romário, que hoje toma conta do Nelore Otávio Lage lá, ele era da parte de escriturar e de lançar dado, cara. Não, Então, assim, eu lembro de todo mundo. atendi demais o Romário na época que eu trabalhei com software. Você lembra, né? Lembro demais. Então, assim, a gente tem amigo em comum. Então, ali tinha o principal consultor, que era o Antônio Renato Pacheco. O Pachecão. Que é um grande amigo. O Pachecão, caralho, velho, tá tudo ligado. Eu Tá conheço vendo o como é que Pachecão demais. Você vai vendo pessoas boas. Tinha o Moacir Corse também, que era de pastagem, que dava... O Pacheco, cara, eu conheci ele lá na Fazenda Entre Rios, que era do É do Paulinho, Paulinho, que é neto do seu Otávio. do Oliveira Melo. Isso. Do Nelore LS, né, Caramba. Paulinho? E olha que coincidência, minha mãe deu aula pro Paulinho de geografia. Esse mundo é muito pequeno, cara, Demais. Goiás, né? Demais. Enfim, então, assim, esse é um exemplo, pequenos exemplos de consultores que me trouxeram, falou, cara, você pode ser uma boa pessoa dentro do agro, ajudando pessoas, não sendo uma pessoa arrogante, trazendo solução, melhorando o que tem sem ter que gastar muito dinheiro. Eu brinco que aonde eu trabalho, eu gosto de fazer um Feng Shui. Feng Shui? Eu colocar os objetos posicionados? Isso. Porque assim, qualquer gestor que chega em alguma empresa, a coisa mais fácil que tem é você mandar todo mundo embora. Ou colocar as pessoas que você gosta. Mas não, isso é muito covardia. Então o que você faz? Com as mesmas pessoas, as mesmas ferramentas, você às vezes vai analisando e entendendo, e às vezes a pessoa está mal alocada. Então eu posso remanejar ela e com as mesmas pessoas você produz 3, 4 vezes mais. Concordo. E aí o recurso mais valioso de uma empresa é o capital humano. Exatamente. E aí o que o Abílio, voltando em uma excelente referência, né, que o seu Abílio tá ali, ele fala, você acha que um funcionário ruim, bom, treinar um funcionário bom é caro, você tem que ver quanto que custa um funcionário ruim, né? Concordo. Ou sim, mal treinado. Então, tem um pouco disso. Teve outras pessoas que foram muito importantes na minha vida, nessa parte, como zootecnistas, que eu não quero ficar citando não, pra não... Esquecer de ninguém, né? Porque é sem graça, né, cara? Mas, assim, o começo eu acho que é o lugar mais importante. E eu lembro uma passagem com o Dr. Otávio, que ele... A gente viajando, andando no caminho, não sei pra onde a gente tava vindo, perto de Goianésia ali mesmo. Ele me fez uma pergunta, 2, 3, e ele gostou daquela coisa, né?
E acho que na terceira ou quarta visita, assim, já tava indo. Ele fez 1, 2 perguntas, eu já parei de falar e ele falou, ué, mas acabou o assunto? Eu falei, como assim? Ele falou, mas achei que você tinha mais coisa pra me contar. Tipo assim, eu tô gostando. Então ali ele me deu uma senhora enrabada, mas de forma educada, de tipo, sempre traga coisas novas, não se limite como fosse uma banda que tem 2, 3 músicas que faz sucesso e depois não tem mais nada. Você tá andando por aí, né? O que você tem de novo pra contar? Exato. Pô, o que você viu? Então, olha pra você ver. E a humildade daquele homem de fazer pergunta, né? Você entrou lá como consultor? Não, eu era do consultor do Paint e eu dava consultoria na parte de gado de corte pra eles. Só que assim, era tudo novo. Entendi. Eles saíram do gado PO, que não tinha avaliação naquela época. Hoje o gado PO tem avaliação, tem tudo, mas... E eles mudaram, fizeram uma virada de chave. Uhum. E era tudo muito novo, então tinha que explicar o conceito pra eles naquela época de avaliação fenotípica, avaliação genética, né, de DEP, que é a diferença esperada na progênie, de acurácia, o que é um sumário, né, por que eu faço programa de melhoramento genético? Pra vender touro? Não, não é pra isso. É pra identificar quais são as vacas que não ficam no meu sistema. Perfeito. Porque eu não tenho que ter quantidade, tem que ter qualidade, Qualidade, né? Fazer o acasalamento ali. Exato. Então, assim, você sabe bem, Pedro. Então, mas assim, aí chegou uma hora que eu vi que isso aí era legal, mas eu queria mais. E a nutrição, ela é infinita. Total. Ela é infinita, cara, porque sempre a gente vai inventar alguma coisa nova, sempre o mercado vai posicionar de um jeito, a época do ano, a chuva, a seca, tudo isso vai impactar. Então você tem que ser um nutricionista dinâmico. E quando eu me tornei nutricionista de animal, porque muitas vezes o pessoal pergunta, o que você faz? Você é enfermeiro de veterinário? Falo, não, pô, não, aí não, né? Então assim, o agrônomo, não. Então o que nós somos? Nós somos zootecnistas, né? Nós somos nutricionistas, nós somos gestores, ou nós somos com melhoramento genético. Seriam os 3 pilares mais claros. Lógico, tem a parte sanitária que eu posso fazer também de segurança, frigorífico e tal. Mas, pastagem, mercado. Pastagem, exato. Mas eu queria me ater assim, ao que seria mesmo, que é esse gargalo, que a zootecnia ela nasceu na França, né? Nos anos 1864, se não me engano. E no Brasil ela chegou em 1962 no Rio Grande do Sul, se eu não me falha a memória. Tanto é que o dia 13 de maio, tá? Daqui praticamente um mês, é o dia que se comemora o dia do zootecnista. Então eu tenho muito orgulho do dia 13 de maio de ser zootecnista e é uma das coisas que eu falo pra todo mundo. O que você é, William? Eu sou o pai da Ana Carolina, eu sou esposo da Soraya, né? E sou zootecnista. Boa. Eu estou gerente, eu estou sentado, mas o que eu sou, essa é a minha essência. Concordo. Ô, William, e aí, passando mais um pouco na linha do tempo aí, né? Na linha cronológica aí, porque eu te conheci lá em Itaberaí, né? Foi. Na época que você estava numa empresa de nutrição. Também, né? pra variar, né? Pra variar. E aí também foi um período também que você teve uma oportunidade interessante lá, né? Incrível, cara. Eu tinha... foi bem lembrado, né? Essa empresa é de um outro cara que é um amigão. Até mandar um abraço pra ele, Antônio Carlos Pedroso. É amigo meu desde a época da Tortuga, né? Quando depois virou DSM, eu fiquei 5 anos lá na DSM Tortuga, me desliguei e resolvi me aventurar como consultor. Independente, exatamente, né? E tem um outro grande amigo, eu vou lembrando os nomes agora, que é o Jormando, que era consultor, já era consultor nessa época, e me indicou pro Antônio. Falou, Antônio, e o William? Falou, cara, é mesmo o William, né? Precisava de alguém na parte consultoria comercial. Uhum. E aí, a gente começou, essa empresa chamava Cerrado, né? Lá na cidade de Itaberaí. E entre 2018 e 2019, cara, foram praticamente 2 anos intensos, da onde a gente alavancou as vendas da empresa em mais de 9 milhões de crescimento num ano. Saiu de 2 representantes para 10. Para uma empresa regional, isso é muito, tá? Nossa, é muito, tá cara. Doido. É muito, assim, muita coisa. E a gente criou o nome da empresa no mercado até ela ser vendida para uma outra multinacional, que é muito comum isso acontecer, que é a empresa The Rios. Na verdade, toda empresa tem que ser feita para ser vendida, Exato, né? Tem o livro do Peter Drucker, que é o Build to Last, né? Mas essas empresas menores, regionais, ela não tem como ficar muito tempo, porque alguém vai absorver, né? Alguém vai absorver. Exato. Então, alguém grande, né? Exato. Ou alguém que está querendo vir para o país, bom, no caso da Abril, para vir para Salos, tem as expertises, mas não tem regionalmente alguém para fazer. Share, né? Exato. E ela vai lá e busca aquela parte e se associa. Então tá tudo certo, né? Lógico. Sem problema. É o game. E aí, nessa fase lá de Itaberaí, quando a gente fazia vários eventos juntos, regionais, a gente colocava 40, 50, 60 produtores numa plena quarta, quinta-feira no interior. Você lembra, Pedro? Era muito prazeroso. Você dividiu o palco comigo algumas vezes nisso, né?
Você estava na outra empresa na época, na parte de software pro agro, vamos falar assim, né? E tinha o nosso amigo que a gente falou aqui, que é o Ricardo Faleiros, né? Famoso Cabaré, que capitaneava esses eventos com a gente e hoje continua capitaneando agora na presidência da Associação do Novilho Precoce, onde eu tenho a honra de dividir a diretoria técnica com o Ricardo Paz, que é o dono da Cria Fértil, outro gênio, outra lenda. Velho, outra lenda, cara. 30 anos fazendo a mesma coisa, ou seja, inovando 30 anos, não é a mesma coisa, ele não estava fazendo o que ele está fazendo. Não, ele é diferenciado demais. Exato, é um e amigão. aí, beleza, aí você participou lá da Cerrado e tudo mais, aí ela foi vendida para The Reus, né? Que é uma empresa holandesa, se eu não me engano. Exato, holandesa, né? E aí, depois? Aí você... Nesse meio do caminho, a Fibro me convidou para fazer um projeto, é uma empresa grande na parte de aditivos, né? Gigantesca. Americana, exato. E eu realizei um sonho, alguns sonhos ali dentro. Quero poder trabalhar com o Danilo Grandini, outra referência. Outra lenda. E adivinha quem contratou o Danilo Grandini na época que ele trabalhava no Tron? O seu Abílio. Então, boi branco anda com boi branco. Né? Então, é um exemplo claro disso. É um cara, um ser humano maravilhoso. Foi um excelente chefe. Tinha o Pablo, também que era meu chefe direto, que é outro ninja que hoje tá no Mato Grosso, na Fortuna. Falar nisso, semana que vem eu vou estar aí, hein, Pablo? No Mato Grosso. E aí, foi bom esse momento. Então, fiquei um tempo na Fibro nesse meio caminho, a Salos, na sua expansão comercial. Eu não comentei, que é coincidência. Na época da Cerrado, a gente era cliente Salos. E olha que interessante. Eu não conhecia a Salos de forma física. E não conhecia a Salos, os donos. Só sabia que existia, né? E me encantava a forma de atendimento que a gente recebia deles. E agora eu tô advogando em causa própria, mas realmente, a gente é diferente dos iguais, vamos falar assim, né? Então, e aí já me chamava a atenção aquele momento. E uma empresa de premix, geralmente, ela só quer preço, prazo e volume. Ela tá nem... Não, tem um pouco a mais que eu comentei daqueles 5 pilares que a gente busca, né? Então, assim, depois da Fibro, a Salos veio e eu já vi com bons olhos. E aí eu perdi pra conhecer a indústria, a famosa cozinha. Eu quero conhecer a cozinha. Como é que vocês fazem? Deixa eu ver o chão de fábrica aí, porque eu achava tão bom, tão bonito, assim, a qualidade, né? E eu até vendia quando eu tava na Cerrado. Falei, olha, eu uso o produto da fulana, porque ela não vai no mercado concorrer. Justamente porque ela respeita o que ela tá fazendo. A não ser que é um cliente muito grande, igual um confinamento grande, uma avicultura enorme, aí esse cara não vai comprar regional, ele vai comprar direto numa empresa grande. Então aí, no caso, nós temos esses ambientes de B2B ou B2C, né? Então, negócio com negócio e negócio com cliente final. Boa. E aí, eu aceitei o convite para ir para Salos. E aí eu conheci uma outra figura que hoje é meu chefe, amigo, que é o seu Fábio Zavix. Esse cara, ele é foda, porque ele é novo, quase da minha idade, um pouquinho mais velho, né, Fábio? Mas ele tem uma experiência internacional absurda. Esse cara foi diretor da Ambev, morou na Hungria e na Bélgica e chutou bunda de gringo, velho. O cara era chefe lá. E antes disso, ele era consultor da Accenture, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né? Então ele tocou projeto com a Itaú, com a Vale, com a Petrobras, entre outras empresas. Só big player. Exatamente. Então, assim, de negócio ele é muito bom. E aí tem os especialistas em nutrição. Então hoje ele é o nosso presidente do Grupo Aviano aqui no Brasil, diretor nosso da empresa lá, né? E eu tenho muito orgulho de poder ter esse coaching, ter esse mentoring que ele faz todo dia, cada ligação, cada WhatsApp, tudo. E um cara super simples, é um cara que a gente não foca em ter shopping dentro do escritório caro ou em shopping center. O cliente não tem obrigação de pagar isso. Boa. Não tem. Então, a sustentabilidade começa aí. Perfeito. Né? Então é isso. William, e me conta aí, cara, qual que tá sendo a sua visão aí no mercado aí desse momento aí agora que a gente tá vivendo? Em termos que eu digo assim, por exemplo, não só do apetite do produtor mesmo em novos negócios, e também dos profissionais que estão entrando no mercado. O que você tem visto aí? Olha, pensando em mercado, em número, a gente vê um mercado mais agitado, mais estressado, né? Em janeiro a gente começou a ter que fazer o L, e aí esse L gerou algum nervosismo no mercado. Ainda mais no mercado agro, né? Exato. E aí agora em abril parece que a poeira tá dando sentada. Não quer dizer que as margens melhoraram, tá? Mas começa a ter um horizonte um pouco mais favorável, tanto no mercado de monogástrico, a avicultura e suinocultura, que estava um caos no ano passado, em poedeira, ou no caso de ruminante, né? Pet sempre cresceu. Cresceu. Aquacultura, né? O mercado aqua continua crescendo.
Cunicultura é um mercado muito pequeno, tá? De coelho. E coelho, exatamente. Então é isso, é pet crescendo. Agora, quando eu pego novos profissionais, ou espaço para novos profissionais, cara, tá topando vaga uma na outra. Tá topando Tá vaga na topando, outra. tá Você não sobrando. é o primeiro que fala isso Não. aqui. Tá sobrando. Ontem mesmo, essa semana eu acabei de contratar um ATC, que é um assistente técnico comercial para leite. Então, um bom profissional que é o Dieguinho, né? Cara, porque o mercado demanda. Uhum. Agora, para você achar um profissional que atenda, tá? O mínimo que a vaga pede, um exemplo, para um coordenador de avicultura no Sudeste que eu tenho hoje, eu demorei 9 meses para achar essa pessoa. Caramba. E eu tive que achar essa pessoa empregada. Eu tive que ir lá no mercado e tirar ela do emprego. Não achei uma pessoa, enfim, né? Buscar a colocação. Então, assim, não é fácil. As contratações que eu tenho feito, eu tenho gastado em média de 6 a 8 meses para contratar. Mas não é porque eu tô fazendo muita entrevista, é porque não acho o perfil. Não acho o perfil, né? O custo-benefício. Mas, cara, sabe que eu percebi, assim, o perfil do profissional parece que mudou demais, né? A galera não tá querendo mais topar as estradas. Tem um pouco disso, sabe? Né? É Tem só isso. dancinha no TikTok. Tem. Então, você falou num tema que eu vou até olhar pra câmera. Hoje, se eu olhar pra essa câmera aqui e fizer qualquer movimento de dança que for legal, me dá mais dinheiro que o que eu faço hoje. Não é? O tal do followers, né? Que eles falam lá, os seguidores, né? Seguidores. Então, assim, tem que... Seguimores. Então, assim, o que acontece hoje é você pega um cara, cria uma dança, cria alguma coisa. Não tô falando que tá errado, pelo amor de Não, Deus. de jeito nenhum. Mas tá faltando gente. E aí você pega lá, hoje, um tratorista, às vezes, dependendo da máquina, do implemento, que ele é muito moderno, o cara chega a ganhar mais de 6 mil reais por mês. Mais que muito agrônomo, mais que muito veterinário formado. Exatamente. Por quê? Porque o cara tá produzindo, só que ele trabalha 12 horas por dia. Aí vem um cara do trabalho, não pode trabalhar, quer ser análogo à escravidão, ponto. Então, assim, um país onde você quer trabalhar e te bloqueiam, sendo que você não tá tendo nada, é o custo Brasil, que começa a encarecer. Aí tem as estradas que poderiam ser um pouco melhores, são um pouco ruins, custa também que você perde produção. Então, assim, mas voltando no profissional, pra gente não perder o foco. Tem mudado. A gente vai nas universidades conversar, o foco do pessoal é pet, o cara não quer compromisso de andar no estado um pouco mais longe, o cara quer trabalhar, quer aquele negócio do sextou, né? Home office. Home office. Então, assim, o agro, ele acontece fora da cidade, fora do seu quarto, tá? Fora do quarto, fora de casa. O agro, ele é da terra. O agro acontece nas cidades, os negócios, os clientes finais. Os escritórios, os planejamento. escritórios, exato, financiamento e tal. Mas o agro, no dia a dia mesmo, em si, ele tem que estar em contato com a terra, com a água, tá? Com as estufas, né? Tem que andar de botina. Tem que andar de botina, ideal. Se andar com sapato muito... vai se dar mal, né? É um EPI. O cara acha que é estilo, não. Botina, bota um EPI. É um EPI, lógico. Né? Quando a gente vai em avicultura, que toma banho 3, 4 vezes quando vai sair de cada galpão, é um jeito de você não transmitir doença, igual a influenza aviária que tá vindo aí. Nós não estamos fazendo um bom trabalho, cara. Tá, até agora demais. no Brasil não teve o caso. Pois Olha que é. legal. Não, e também... Tá vendo? É um Mudando, exemplo. passando para outro ponto, mas Isso. a aftosa também, né, cara? Isso. Goiás já é zona livre de aftosa. Agora vai se tornar sem vacinação. Sem vacinação. Já tinha o Acre, Rondônia e Santa Catarina, se não me engano, ali um pedaço do Mato Grosso que era sem, né? Uhum. Agora nós vamos se tornar. Lembrando que eu tenho uma preocupação. Eu não sou a favor de vacinar o tempo inteiro, mas a aftosa obrigava você a trazer o gado no curral. Entendi. Então, o pecuarista, que é um pouco mais desatento, ele pode incorrer na não vermifugação direito, ele pode incorrer numa não conferência. A gestão, né? Gestão, exato. E esse pecuarista é o que vai sair do mercado. Tá? Qualquer empresa, exato, qualquer empresa ela quebra se você não contar seu estoque. Fato. Olha que coisa. E tem cara que não sabe o estoque dele. O que é o estoque que eu tô falando? Número de cabeça, não. Quantas arrobas ele produziu? Quantos litros de leite ele tirou por hectare? Qual o custo de produção, né? Custo de produção. Não, na minha época de software mesmo, que eu atendi muitos produtores aí do Brasil todo, né? O Brasil é um gap, né? Você tem o produtor que é tudo no chip, tudo Exato. na última tecnologia. Você tem produtor que... Não tem nenhum caderno, né? Que embarca o gado, bate o olho e fala, não, esse tá pesado, esse não, esse tá pesado, esse não. Aí o frigorífico manda um peso e ele fala, não, meu frigorífico rouba, né? Eu falei assim, mas beleza, cadê a sua pesagem? Ué, não tem. O cara não tem balança na Aí ele fala fazenda. assim, moço, ó aqui, o cupim do boi desse tamanho, como é que não pesou? Aí você fala, é o óleo por cento, né? Então, assim, eu entendo, Pedro, o que você tá falando. Aí, assim, no começo, né, da carreira, a gente geralmente vai dar consultoria pra esse tipo de gente.
Ou de... Que nem tá hoje mais no mercado, Nem né? tá hoje no mercado mais. Eu né? gostei de você, vai dar consultoria lá pra mim. Aí você chega lá e fala, ó, cobro um salário mínimo por dia. Você tá doido, moço? Tá acabando de um porco sem conta, se você quiser. Desse jeito. E é isso, cara, não tem vergonha. É. Você tá louco, vai... R$ 1.000, vamos falar o quê? Você não, eu chamo o melhor consultor. Ou então você fala... você fala assim, olha, se você colocar o pasto aqui, ou a silagem, seu gado aumenta a produção, nós vamos reformar. Não, mas se for fazer isso aí, eu sei que vai melhorar. Então, assim, era... Então por que você não fez, né? Não é absurdo, cara. Então, enfim, cara, a gente ri pra não chorar. Não, mas é porque às vezes, cara, não parece, mas o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes. Todos os dias. Às vezes parece que é coisa... Que a gente às vezes tenta complicar as coisas, né? Mas, cara, qual que é a atividade-chave? Exato. Qual que é a sua atividade-chave? O que você faz, né? Bem Volta feito. pra ela sempre, Sempre. né? E a gente observa, assim, um pouco de diversificação no agro. Então, o que eu observo hoje? O pessoal que trabalha com avicultura está investindo também em bovinocultura de corte. Porque o frango, ele produz esterco. E o esterco vira um baita de um adubo pro pasto. O pasto produz carne, que por sua vez produz esterco para produzir carne. Esse esterco ajuda a lavoura dele, que alimenta o quê? O frango. Porque essa lavoura produz milho e soja. Então ele fechou a cadeia, o ciclo. Se retroalimenta, né? Se retroalimenta. E lembrando que o bovino recolhe menos imposto que a avicultura, pensando no frango de corte e tal. Então, assim, é o custo do Brasil, você está correndo dele. Então, você vai colocando os ovos, né, em várias cestas, porque se não tiver ruim. Então, olha que legal. Olha que sacada da hora. E o Brasil é um país que tem safra, safrinha, e depois na palhada você pode fazer boi, na palhada você pode só fazer cobertura, e você aumenta mais a produção no outro ano. Se você tiver pivô, você faz 3 safras. Então assim, cara, quando vem os franceses pra cá, eles ficam, cara, não tem lógica, eles ficam revoltados. País desse tamanho. É covardia que vocês fazem. Eu falei, não é. É nós, brasileiros, sendo extremamente eficiente. Porque Deus, na sua grandeza, infinitude e bondade, ele não esqueceu de passar 2 vezes a mão no Brasil. Não, eu concordo com você. Pensando na natureza, nas nossas oportunidades. Concordo com você. E, cara, e assim, e a gente ainda produz, se eu não me engano, acho que em 26% ou 28% do território. É menos que um terço, é certeza, tá? Também certeza, não lembro de cabeça, mas é menos que um terço. Exato. Que eu lembro que as áreas de pastagem acho que são 13%. Isso. E diminuindo, porque nós estamos melhorando. E diminuindo, exatamente. Porque a lavoura chutou a bunda do boi. Exatamente, porque a lavoura é uma atividade de mais risco, né? Então acaba que ela remunera mais, proporcionalmente. Né? Exato. Então, inclusive, o pecuarista que não se modernizou, a lavoura tá tomando conta da... Literalmente, sabe? Né? Principalmente cana-de-açúcar, né? Onde tem usina também, Rapaz. né, cara? Chega a o cara usina fala... pagando R$2.000 por hectare, bicho. Tá 2.000 já, né? Você lembra quando o cara fala que essa terra aqui é fraca, não dá pra produzir? Aí fala, que terra que é fraca? Falei, cara, Israel planta. Os caras plantaram no oeste da Bahia, naquela areia branca lá. No deserto. Né? Planta no Vale do Araguaia ali, ó. Divisa com o Mato Grosso ali, Britânia. E agora tá virando polo de soja, né, cara? Tudo Você aí, viu? pivô. Então assim, cara, a planta só precisa de uma coisa, terra, pra ela fixar. A Se base. tivesse como botar no ar, ela ficava. Até terra. Ah, lixivia, que é o quê? Escorrer nutriente. Cara, põe um pouquinho mais. Ou põe uma liberação mais lenta. Constrói uma matéria orgânica ali, Exato. faz uma adubação verde. É isso, então. Eu vou ficar ensinando sempre pra você, não vou, né? Porque você que vai me ensinar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tem quem chora e quem vende lenço, guardanapo, né? O lenço, enfim. Então, assim, eu prefiro vender o lenço e a chorar. E eu tenho um mote na minha vida, cara, que eu falo com a minha equipe todos os dias. Quem trabalha costuma ter sorte. Boa. Eu nunca tive azar, mas eu nunca deixei trabalhar, tá? Então, quem trabalha tem sorte, tá? E geralmente os azarados são as pessoas que estão mais calma, mais quieta. Então, todo mundo que acorda um pouquinho mais cedo e dorme um pouquinho mais tarde trabalhando, tem sorte. Pronto. Tá. Deu um corte aí, não deu, Pedro? Deu um corte. Deu corte? É porque a gente faz uns cortes, né? Assim, das frases de efeito, entendeu? Aí... Nossa, desculpa. Eu sou novato com esse negócio aqui. Mas, cara, obrigado demais. Imagina, a prosa obrigado você, cara. foi muito boa aqui. Excepcional. Pelo que eu vi aqui, tinha prosa pra mais umas 2 horas, não tinha, Pedro? Ou mais, mais de uma garrafa de vinho, né? Ou mais garrafa de vinho, né? É água, tá, gente? É água, exatamente. Igual do Jô Soares, né? Essa é Nós água. vamos ter que marcar um outro episódio aqui com a Janaína, né? E aí você traz algum amigo seu aí também pra... Sim, a gente pode... Você escolhe o tema. Só não expliquei pra turma aqui, mas acaba que eu falei um pouco mais de bovino, porque o meu background, né, veio da bovinocultura, mas hoje a multiespécie
Eu tenho atuado em todos os mercados, na parte comercial, graças a Deus, porque eu tenho meus líderes, os técnicos. Então, comercial é com nós e especialista é especialista. Claro. Mas obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez pelo programa. Tá sendo um sucesso. Esse trabalho seu desde a época do Estrada de Chão, que eu acompanho, é muito antes, né? Mas é incrível, cara. A forma fácil como você traz isso pro pessoal e pro grande público. Continue fazendo isso, por favor. Obrigado, viu? Fechou. Valeu, e qual que é seu arroba pra galera te seguir aí? Você fala do Instagram? É @William de Paula e Souza. Tudo junto? Tudo junto, William com W. WILLIAM de Paula e Souza. William com de S. Paula e Souza. Souza com S. Souza conhece. E o da Salos, você lembra? @Salos Nutrição Animal. Salos normal, SALUS. LUS. Todo mundo serve com 2 L's, cara. Engraçado, né? Pois Bem é. lembrado, tá? Não, porque acho que tem uma marca de roupa que é parecida, não é, Pedro? Homônimo. Salo. Então é E é Salo. com 2 L, né? Mas não é com U. Mas é isso. Siga lá, gente, por favor. Depois a gente vai tomar um cafezinho aqui, né? Pronto. Então tá, galera, é isso. Você gostou desse episódio? O que ficou faltando aqui da gente perguntar pro William? Manda aqui, ó, que eu mando sua pergunta pra ele. Fechou? E não esquece de seguir aqui o Portal Agro 2, tanto no Instagram quanto no TikTok, mas eu não faço dancinha lá, viu? Mas também não tem nada contra quem faz dancinha, né, gente? Tá tudo certo. O importante é ser feliz. E tem o nosso portal de notícias, que é o www.agro2.com.br. Não sei nem porque eu falo www, porque todo mundo já sabe que é .com.br, né? Que já tem. Tá? Então inscreve no canal aí e deixa seu like e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.